Ondas migratórias marcaram e moldaram a história humana, e muitos foram seus catalisadores, podendo ser classificados como de natureza leve, migrações em busca de emprego, mais segurança ou estabilidade no país destino, ou de natureza grave, guerras, fome, revoltas, epidemias e tragédias naturais no país emissor. A condição das pessoas categorizadas enquanto refugiados advém da consciência quanto à incapacidade de seus países de atender suas necessidades mais básicas, impossibilitando não apenas a sua dignidade e cidadania, como a sua própria sobrevivência, em decorrência de conflitos internos, externos ou outra situação adversa, que resulta em miséria, fome, doença e altos níveis de mortalidade. As pessoas submetidas a situações de risco se veem obrigadas a abandonar seu lugar de pertencimento e sua cultura, contra sua vontade, como única forma de sobrevivência, tornam-se refugiados em outros países. De acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, chamada de Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, as pessoas deslocadas recebem diferentes denominações, de acordo com as diferentes características e contexto de seu trânsito, podendo ser emigrante, alguém que sai de seu país ou região para se estabelecer em outro lugar. Imigrantes, aqueles que chegam a um país ou região diferente do seu para se estabelecerem. Apátridas, aqueles que nascem sem nacionalidade ou têm sua nacionalidade retirada pelo Estado. Deslocados internos, aqueles que se deslocam dentro de um mesmo território, fugindo de conflitos ou outras ameaças à sobrevivência. Exilados, alguém que saiu de seu estado e recebe a proteção de um estado receptor. E, por fim, os refugiados. Assim, o caráter de refugiados relaciona-se à evidência de suas necessidades negligenciadas, diferentemente do imigrante, que se desloca em busca de melhores condições de vida. O refugiado desloca-se em busca de condição de vida. Dessa forma, todo refugiado pode ser considerado um imigrante, mas nem todo imigrante pode ser considerado um refugiado. O refugiado na história. As migrações entre regiões podem ser verificadas já no início do desenvolvimento humano. Desde o período paleolítico, o gênero Homo já é marcado fortemente pelos deslocamentos. Mesmo após o desenvolvimento da agricultura que permitiu o sedentarismo no período neolítico, os grupos populacionais continuaram em movimento migratórios. Na Grécia Antiga, a noção de asilo já era utilizado como um direito concedido pelos governos das cidades-estados às pessoas sob perseguição. Havia locais designados para o abrigo e proteção dessas pessoas, sendo principalmente templos religiosos, ambientes sagrados e até mesmo moradia de governantes. A hospitalidade era um valor importante para a cultura helênica. No período imperial romano foi desenvolvida a estrutura básica do seu direito. Este, por sua vez, constituiu o primeiro sistema jurídico escrito, formal e sistematizado. O direito de asilo possuía um instituto jurídico próprio e tinha por objetivo a proteção das pessoas que sofriam perseguições injustas. Dessa forma, pessoas que buscavam asilo em virtude de outros motivos, como condenações por crimes, não eram cobertadas por este instituto. No período medieval, com a decadência do Império Romano, o direito romano também sofreu declínio. A legislação na Idade Média passou a ser intrinsecamente ligada à religião católica apostólica romana, que sofria forte internacionalização. Desta forma, o direito de asilo, a busca por proteção por perseguições, passou a ser vinculada às construções religiosas. Consequentemente, a Idade Moderna contou com inúmeras reestruturações e rompeu com o modelo de política atrelado à religião da Idade Média. A laicização do Estado permitiu que o domínio sobre o tema das pessoas em deslocamento forçado retornasse para as mãos do Estado. Os esforços internacionais de assistência aos refugiados deu-se início em 1921, através da primeira Organização para a Proteção de Refugiados, denominado de Alto Comissariado para Refugiados Russos, que atuou até 1930. Esta organização foi resultado de um trabalho conjunto do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e da Liga das Nações, e teve o objetivo de prestar assistência aos milhões de russos refugiados em virtude da Revolução ou da Guerra Civil Russa. No entanto, os direitos dos refugiados não gozavam de uma oficialidade internacional.
O primeiro marco para a conquista desses direitos só veio a ser conquistado após a Segunda Guerra Mundial, e foi através da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Elaborada pela recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, a declaração instituiu internacionalmente a primeira forma de proteção às pessoas em vulnerabilidade. Conforme o documento, os chamados direitos humanos evidenciam-se enquanto uma necessidade no justo momento em que os indivíduos encontram-se desprovidos de seus direitos mais básicos. Desta forma, os direitos humanos, por sua natureza universalizante, passaram a constituir o principal elemento de assistência internacional aos refugiados. No ano seguinte, a Agência da ONU para Refugiados, chamada de Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, foi criada em 1950, para auxiliar os milhões de europeus que fugiram e perderam suas casas em virtude da Segunda Guerra Mundial. Seu primeiro mandato tornou-se o principal regime internacional de refugiados. A Convenção de 1951 definiu quem seriam os refugiados e esclareceu os direitos e deveres entre os mesmos e os países que os acolhessem. O conceito elaborado de refúgios, a palavra asilo, foi empregada nos contextos que hoje se designam como referentes ao refúgio. Atualmente, o conceito de asilo ainda é utilizado e possui suas próprias diretrizes no direito internacional. Asilo e refúgio hoje se referem a situações jurídicas diversas, mas que se aproximam em seus objetivos de proteção às pessoas que sofrem perseguições. Shield the door, people will go through the window. O mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Crise essa causada pela guerra entre a Síria, Afeganistão, Eritreia e outros países do Oriente Médio e da África. Segundo organizações como Anistia Internacional e a Comissão Europeia, mais de 350 mil refugiados atravessaram o Mediterrâneo em 2015 e mais de 2.600 pessoas morreram no mar quando tentavam chegar à Europa. Um dos marcos que se tornou símbolo do drama migratório foi a foto de uma criança síria morta carregada pelas ondas até uma praia turca após naufrágio. Situação recorrente que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África que tentam chegar à Europa para escapar da guerra, perseguição e da pobreza. O mar tem sido cenário de várias cenas aterrorizantes quando se trata de refugiados. Em julho de 2019, uma tragédia que chocou todo mundo. Uma embarcação de madeira que transportava cerca de 250 imigrantes clandestinos, entre eles mulheres e crianças, naufragou a menos de 5 milhas marítimas da costa, deixando 150 mortos na tragédia. No campo de refugiados de Moria, a organização Médicos Sem Fronteiras chega a receber 15 pessoas por semana com problemas graves de saúde, incluindo crianças. Algumas delas sofrem com ataques de pânico constantemente e outras crianças chegam a tentar suicídio, segundo relatos dos médicos. As condições de vida dos imigrantes costumam ser semelhantes: fome, exploração sexual, falta de higiene, sede, medo e caos em todos os sentidos. É de suma importância entender quais são os tratados assinados pelo Brasil e quais são as leis que visam garantir os direitos humanos dos refugiados. O direito internacional dos refugiados, em sentido formal, veio surgir a partir da Convenção de 1951, uma convenção importantíssima para os direitos dos refugiados, classificada como ferramenta internacional de autoria da Organização das Nações Unidas, que por sua vez fez com que fosse reconhecida a obrigação da garantia de segurança e apoio para com aqueles que, por motivos de força maior, passavam a deixar a sua terra natal. Outra norma importante fixada na Convenção é o direito a recurso contra decisões desfavoráveis, bem como a premissa da possibilidade de reunião familiar. A Convenção de 1951 estabeleceu várias normas para saber, os pré-requisitos para que o indivíduo fosse tido como refugiado. Também nós tivemos aí, em 1966, o Protocolo
sobre o Estatuto dos Refugiados, adotado e aberto à adesão pela Resolução 2198 da Assembleia Geral das Nações Unidas. No Brasil, o mecanismo de refúgio é regido pela Lei 9.474 de 1997, que é baseada nesses dois tratados que eu acabei de falar, o Tratado de 1951 e o de 1967, que estabelece o procedimento para determinação, cessação e perda de condição de refugiado, os direitos e deveres dos solicitantes de refúgio e refugiados e uma solução duradoura para aquela população. Também temos a Carta Magna de 1988, que diz no caput do artigo 5º o seguinte texto: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos dos seguintes. A Agência da ONU para Refugiados conduz a sua ação de acordo com seu estatuto, guiando-se pela Convenção de 1951 e seu Protocolo de 1967, e suas atividades são pautadas no direito internacional dos refugiados. Seu trabalho também é desenvolvido em benefício de outros grupos de pessoas além dos refugiados, entre os quais se destacam os apátridas, as pessoas cuja nacionalidade é controversa e as pessoas deslocadas dentro do seu próprio país. A Acnur contabiliza e monitora o número de refugiados, deslocados internos, retomados, solicitantes de refúgio e pessoas apátridas. Até o final de 2019, mais de 79 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e se deslocar no mundo. Logo, o deslocamento forçado praticamente dobrou na última década, como também afeta mais de 1% da humanidade, ou seja, 1 em cada 97 pessoas são forçadas a se deslocarem em razão de conflitos, perseguições e graves violações de direitos humanos. Dos 79 milhões de pessoas deslocadas à força, 26 milhões são refugiados. Mais de 45 milhões estão deslocados internamente em seus países. Estatísticas mostram que Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar são os principais países de origem dos refugiados. Esses países sofrem com conflitos políticos que geram o refúgio. A Agência da ONU para Refugiados possui o objetivo de reduzir as situações de deslocamento forçado, encorajando os países e outras instituições a criar condições condizentes com a proteção dos direitos humanos e com a resolução pacífica de conflitos, assim como a consolidação da reintegração dos refugiados que regressam aos seus países de origem, procurando prevenir a recorrência de situações que gerem novos refúgios. No Brasil, a Acnur atua em cooperação com o Comitê Nacional para os Refugiados, ligado ao Ministério da Justiça e com diversos órgãos da sociedade civil, proporcionando aos refugiados, além da proteção jurídica, o direito à documentação e aos benefícios das políticas públicas de educação, saúde, habitação e trabalho. O Comitê Nacional para os Refugiados identificou que no Brasil, no ano de 2019, houve um maior número de solicitações de reconhecimento de condição de refúgio devido ao fluxo venezuelano de deslocamento ter aumentado exponencialmente. Com isso, somente em 2019, o Brasil reconheceu um total de 21.551 refugiados. Um dos principais problemas, em termos populacionais e a nível global, é a questão dos refugiados. Os dados divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelam um drama crescente. De acordo com a agência, 1 em cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio, refugiada ou deslocada interna. Outro dado alarmante é que mais da metade é menor de idade.
Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a grande maioria dos refugiados realiza deslocamentos dentro do seu próprio país ou para nações vizinhas. Apesar dos países desenvolvidos serem um grande chamariz para quem deseja mudar de vida, sem opções, a maioria acaba permanecendo em países próximos ao seu continente. Uma das grandes preocupações que enfrentam os refugiados na atualidade é a Covid-19. A vulnerabilidade que marca a condição social das pessoas refugiadas faz com que elas sejam afetadas de forma desproporcional por esse vírus. Em grande maioria, não possuem acesso a itens básicos de higiene, como sabonete e água potável. Por consequência, ficam mais expostos ao vírus e possuem condições menos adequadas para a manutenção de sua saúde física, mental e econômica. Com o agravamento da crise econômica e social na Venezuela, o fluxo de cidadãos venezuelanos nos países sul-americanos cresceu em grande número. Estima-se que nos últimos 4 anos, os países da América do Sul receberam mais de 4,5 milhões de venezuelanos. Em relação ao Brasil, os dados apontam que foram registrados mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária para os venezuelanos. Apesar que a imigração venezuelana tenha reduzido devido à pandemia, nunca acabou. E os especialistas preveem que o êxodo aumente significativamente quando as fronteiras da região forem totalmente reabertas. A legislação nacional da maioria dos países sul-americanos tem aplicado a definição ampliada de refugiado da Declaração de Cartagena, dando um enfoque na proteção dos refugiados centrado nos direitos humanos. من هاویم خطین فندر